Olá e sejam bem-vindos. Hoje o nosso mergulho é numa região do corpo que a gente geralmente só lembra que existe quando dá um torcicolo, né? O pescoço. Exatamente. E vamos combinar, ele é muito mais do que só um pedestal para a cabeça. É uma área super movimentada e, ao mesmo tempo, muito vulnerável. É uma via expressa, na verdade. Totalmente. Eu fico imaginando como uma metrópole vertical, sabe? Com músculos, ossos, avenidas de sangue e uma fiação de nervos que controla quase tudo. É uma ótima analogia. E a nossa missão hoje, com base nesse material anatômico que a gente tem, é justamente mapear essa cidade. Entender como a natureza conseguiu criar algo tão delicado e tão robusto ao mesmo tempo. Como que tudo isso se encaixa sem virar um caos. Olha, essa é a pergunta-chave. E a resposta, em uma palavra, é organização. A engenharia do pescoço é um espetáculo de compartimentalização. Nada, absolutamente nada, está ali por acaso. Cada coisa no seu lugar. Cada coisa no seu lugar. Cada estrutura tem seu próprio bairro, sua própria avenida, e tudo é envolto por um sistema de isolamento e proteção que é incrivelmente sofisticado. Ok, então vamos desvendar isso. Se é uma metrópole, a gente precisa de um mapa. Por onde começamos a entender esses bairros, ou, como o material chama, os compartimentos? O mais legal é que existe um guia bem simples para esse mapa. Um mnemônico que o material destaca e que ajuda muito a visualizar. Os 4 Vs. 4 vezes, ok, gostei. Com isso em mente, a gente consegue, enxergar a cidade toda. São como os 4 grandes distritos do pescoço. E como em toda cidade, a gente começa pelo centro, né? Pelo coração das operações. Certo, então, o primeiro V, o Distrito Central, imagino que seja onde ficam os serviços essenciais. O que exatamente ele abriga? Exato. Esse é o compartimento visceral. É o núcleo de serviços públicos do pescoço. Bem na frente, a gente encontra a glândula tireoide, com seus 2 lobos parecendo uma borboleta. A usina de força metabólica do corpo. Perfeito. Logo atrás dela, a gente tem a traqueia, o duto de ventilação principal da cidade, literalmente. E coladinho na parte de trás da traqueia, como um encanamento, fica o esôfago. Por onde a comida desce. Isso. Então pensa só. Respiração, metabolismo, alimentação, tudo passa por esse distrito central. Faz todo sentido. O centro de serviços. Isso nos leva ao segundo e ao terceiro V. Pelo que eu vi aqui no nosso material, não é um distrito só, mas um par, um de cada lado do centro. Uhum. Se o primeiro era o de serviços, esses seriam, as grandes avenidas de transporte. É a analogia perfeita. São os compartimentos vasculares, as 2 principais vias expressas do pescoço. E dentro de cada um, temos 2 pistas principais. Certo. Uma é a veia jugular interna, que é a pista de retorno, trazendo o sangue da cabeça de volta para o coração. Ela fica um pouco mais para fora, mais lateral. E a outra? A outra é a artéria carótida comum. Essa é a via de abastecimento, que leva sangue oxigenado para o cérebro. E ela fica mais para dentro, mais medial. Ah, então essa relação, veia para fora e artéria para dentro, é sempre assim? É um padrão? É um detalhe anatômico crucial. E sim, incrivelmente consistente. Veia jugular lateral, artéria carótida medial. É um dos marcos da região. É por isso que é tão fácil sentir o pulso na lateral do pescoço. Claro, a gente está pressionando a artéria. Exato. Você está pressionando essa superrodovia arterial contra as estruturas mais profundas. Ok, deixa eu ver se a imagem mental está certa. Temos um miolo com os tubos de ar e comida e do lado 2 vias expressas de sangue. Falta alguma coisa nesse mapa? O que sustenta tudo isso? Falta a fundação da cidade, né? A base de tudo. E esse é o nosso 4º e último V, o compartimento vertebral. Ele fica lá no fundo, na parte posterior. A viga mestra de tudo. Exatamente. A viga mestra e a infraestrutura de dados. Ele contém, claro, as vértebras cervicais, que são os blocos de concreto, envolve os músculos profundos das costas, que são os cabos de aço de suporte. E o mais importante. Protegido dentro de um canal no meio das vértebras, passa a medula espinhal. É o cabo de fibra óptica principal que conecta o cérebro ao resto do corpo.
Qualquer dano aí é catastrófico. Exato. Por isso ele é o compartimento mais posterior e mais protegido de todos. Uau! A analogia da cidade funciona muito bem. Um distrito visceral no centro, 2 avenidas vasculares nas laterais e uma fundação vertebral super protegida atrás. É uma forma muito clara de organizar. Mas isso me levanta uma questão. Manda. O que impede, sei lá, o esôfago de ficar esbarrando na artéria carótida toda vez que a gente engole? Não vira uma bagunça aí dentro? É uma pergunta excelente. E a resposta é a genialidade de uma estrutura chamada fáscia cervical. Se os compartimentos são os distritos, a fáscia funciona como as paredes, as cercas, o isolamento entre eles. É o que separa tudo. É o que separa e o que une de forma organizada. É um tecido conjuntivo que envolve tudo, mas de um jeito incrivelmente específico. A gente divide em 2 categorias. A fáscia superficial, que é mais simples, e a fáscia cervical profunda, que é onde a engenharia fica de verdade complexa. Certo. Então vamos pela mais simples primeiro, a superficial. O que tem de especial nela? Ela é bem fina e a principal estrutura dentro dela é um músculo que muita gente nem sabe que tem, o platisma. Platisma. É. Aquela lâmina muscular bem fininha que vai do tórax até a mandíbula. Sabe quando você faz uma careta forçando o canto da boca para baixo e tensionando a pele do pescoço? Sei, que fica tudo esticado. É ele. É o platisma que você está vendo. É mais um músculo de expressão do que de força. Entendi. Agora a parte complexa. A fáscia cervical profunda. Você disse que é um sistema de engenharia. Então não é uma camada só, né? Esticada do mundo. Não é um lençol único. É um conjunto de sacos a vácuo, cada um desenhado para um grupo específico de estruturas. Ok. Qual é a primeira dessas embalagens? A primeira é a lâmina de revestimento. E o que ela está revestindo? Ela tem um trabalho bem específico. Pegar 2 dos maiores músculos do pescoço. O esternocleidomastoide na frente, aquele que salta quando a gente vira a cabeça, Esse mesmo. e o trapézio, lá atrás, o famoso músculo do estresse. E o que ela faz é envolvê-los individualmente. E o detalhe fascinante é que ela se divide em 2. Passa uma folha por cima do músculo e outra por baixo, como se estivesse embrulhando um presente. Ah, que legal! Tipo um plástico filme bem apertado? Exatamente. Depois as folhas se juntam de novo, isso os mantém firmes e permite que eles deslizem sobre as outras estruturas sem atrito. Que imagem ótima! Cada músculo com sua própria capa. Qual a próxima embalagem nesse sistema? A próxima é a fáscia pré-traqueal. O nome já entrega, né? Ela está ligada ao nosso primeiro compartimento. O visceral. Isso. Ela é a caixa que envolve todo o distrito visceral. Ela encapsula a tireoide, a traqueia e o esôfago, mantendo todos esses órgãos de serviços públicos juntos e no lugar certo. Lógico. E as avenidas expressas, os compartimentos vasculares? Eles devem ter sua própria proteção VIP, imagino eu. Tem, e é talvez a estrutura facial mais importante de todas. A bainha carotídea. Pensa nela como um cilindro, uma espécie de conduíte de alta segurança que envolve as estruturas dos compartimentos vasculares. Ok, então dentro de cada bainha temos a veia jugular e a artéria carótida. Isso. Mas não é só isso. Tem mais coisa nesse pacote de alta importância? Tem muito mais. Correndo junto com os vasos, dentro da bainha, está o nervo vago, o 10º par craniano. Esse não é um nervinho qualquer. Não mesmo. É uma supervia de comunicação entre o cérebro e quase todos os órgãos do tórax e do abdômen. E, para completar o pacote, a bainha está recheada de linfonodos cervicais profundos. Ah, os gânglios! Exato. São como postos de vigilância do sistema imunológico. E é aí que a coisa fica séria em termos clínicos, certo? Exatamente. É aqui que a anatomia encontra a prática médica todos os dias. Imagina um paciente com uma infecção de garganta. Se essa infecção não for contida, as bactérias podem vazar para o sistema linfático e descer por essa autoestrada que é a bainha carotídea. E os linfonodos tentam barrar. Eles são os pedágios que tentam barrar a infecção.
Quando eles incham e ficam doloridos, é o alarme do corpo dizendo: temos um invasor perigoso na principal via de acesso ao cérebro e ao coração. É por isso que um médico sempre apalpa o pescoço de alguém com dor de garganta. Ele está procurando por esses guardas de fronteira inchados. Uau, isso dá uma perspectiva completamente diferente. Então a bainha carotídea é um pacote neurovascular imunológico? Perfeito! Isso nos deixa com a última camada de fáscia. Qual é a última barreira? A última é a fáscia pré-vertebral. Como o nome diz, fica logo na frente das vértebras. É a camada mais profunda, a muralha final que envolve o nosso quarto compartimento, o vertebral, a parede da sala do cofre. Exatamente essa a ideia. Ela cobre as vértebras, os músculos profundos e, crucialmente, forma uma barreira protetora na frente da medula espinhal. Nossa, minha cabeça tá girando com todas essas camadas, bainhas, lâminas. É uma quantidade de informação impressionante. A organização é genial, mas eu fico pensando no estudante de medicina, de fisioterapia, que precisa não só decorar, mas entender essa relação tridimensional de tudo isso. É uma tarefa monumental. Parece, né? E dominar essa anatomia não é só ler e entender. Exige uma visualização mental constante. Você precisa ser capaz de, girar essas estruturas na sua cabeça. E para chegar nesse nível, não tem atalho. É repetição e principalmente autoavaliação. Se testar o tempo todo. Exato. E isso me faz pensar nas ferramentas certas para essa batalha. Para quem está nos ouvindo e é estudante, passando por esse desafio de realmente fixar tanto detalhe, a melhor forma de se preparar é se testando. Sem dúvida. Por isso que vale a pena dar uma olhada no mathkolbe.com.br, baixe o aplicativo e tem acesso ao maior banco de questões do Brasil, com provas na íntegra de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas, flashcards prontos para revisar onde quiser. É a ferramenta perfeita para fazer exatamente isso que você falou, transformar o conhecimento passivo em conhecimento ativo. Exatamente. Ferramentas que promovem a recordação ativa são o que separa quem entende de quem realmente sabe e consegue aplicar o conhecimento. Perfeitamente colocado. E isso me leva de volta à nossa questão central. Então, o que tudo isso significa? Toda essa complexidade, esses compartimentos, essas camadas de fáscia, qual é o porquê por trás dessa engenharia toda? Se a gente conectar tudo, o porquê é uma combinação de função e proteção. Vamos pensar primeiro na função. Essas camadas de fáscia são incrivelmente lisas. Elas criam planos de deslizamento de baixo atrito. Como se tivesse óleo entre as peças. É quase isso, tipo folhas de seda. Quando você engole, a laringe e o esôfago precisam se mover, para cima e para baixo. Quando você vira a cabeça, os músculos deslizam uns sobre os outros. A fáscia permite que tudo isso aconteça sem que nada se rasgue ou grude. Garante a fluidez. Entendi. E a proteção? Esse é o outro pilar genial do design. Os compartimentos faciais funcionam como as portas corta-fogo de um prédio. Se você tem um incêndio, uma infecção, em um andar, a porta corta-fogo contém aquilo ali. Impedindo que se espalhe. Exato. No pescoço, se uma infecção começa no compartimento visceral, a fáscia pré-traqueal ajuda a contê-la, dificultando que ela chegue, por exemplo, na bainha carotídea, onde está a artéria que vai para o cérebro. É um sistema brilhante de contenção de danos. Incrível! Então, para concluir, nossa jornada pela metrópole do pescoço nos levou dos 4 grandes distritos, o visceral, os 2 vasculares e o vertebral, até as intrincadas paredes e sistemas de embalagem que os definem, as camadas da fáscia. É uma aula de organização biológica onde cada detalhe serve para maximizar a mobilidade e, ao mesmo tempo, compartimentalizar os riscos. Sem dúvida. E fica aqui uma reflexão final, né? A gente falou sobre como esses planos faciais são como portas corta-fogo. Mas isso também significa que, se uma infecção consegue romper uma dessas barreiras, a própria fáscia pode criar um corredor. Uma rota de fuga para a infecção? Uma rota de menor resistência. Vale a pena pensar nas vias que uma infecção de garganta, por exemplo, poderia seguir por esses corredores faciais e chegar a lugares tão críticos como o mediastino, o espaço no meio do tórax onde fica o coração. Nossa! Isso mostra que essa anatomia, que parece tão estática num livro,
é, na verdade, um mapa dinâmico que dita as regras tanto para a saúde quanto